Meus amigos, Pai do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui para você, mais um café abençoado e hoje café expresso curtinho de número 3. Esse café expresso que vai nos proporcionar mais um devocional para edificar nossa vida, nossa semana e quem sabe a nossa jornada como um todo, não é? Então, para você começar a se inteirar no que vai acontecer nesse devocional, eu já vou pedindo para você, se estiver ouvindo pelo Spotify, deixar aquela estrelinha para poder notificar ao Spotify, a plataforma, que esse canal tá uma bênção, que esse canal é top. Deixa teu comentário e se você tá ouvindo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para você abençoar o canal e também, com certeza, você será poderosamente abençoado. Agora, você deve estar se perguntando, você leu o tema, você leu o título desse podcast, desse episódio, e deve estar se perguntando como que isso pode acontecer, né? O que estava ruim conseguir piorar. E a proposta desse devocional é trazer algumas lições sobre situações que podem acontecer na vida de qualquer um e ainda mais, né? Acontecem na vida de muita gente. Situações em que as coisas estão ruins, a expectativa é que melhore, mas a situação consegue piorar. O que fazer quando estamos nos empenhando, orando, aplicando a nossa fé em um momento difícil, com a expectativa que melhore e a situação, na verdade, consegue ser pior do que antes? O que faremos? O que será que nos espera, que nos aguarda quando isso acontece? É isso que nós vamos ver nesse devocional a partir da vida ministerial de Paulo, a partir mais precisamente, né, na segunda carta aos Coríntios, que é uma fase ali que nós vamos compreender o que Paulo estava passando e vamos tirar lições que vão edificar nossa vida e não somente vão nos edificar, mas vão nos mostrar o caminho de superar esse momento, triunfar nesse momento e glorificar o nome do Senhor nesse momento. E vamos desfrutar da vitória do Senhor por meio dessa experiência também. Então fica ligado, se você não está passando nenhum momento difícil, fica tranquilo que esse devocional não é para profetizar momentos difíceis, mas é para poder preparar pessoas para, caso passem ou se estiverem passando, saberem superar por meio dessas lições. Então prepara teu café, prepara tua xícara, abra sua Bíblia e vamos desbravar os ensinos do Espírito Santo por meio da segunda carta aos Coríntios. Bom, pessoal, vamos fazer uso aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais precisamente no capítulo de número 4, e eu vou ler apenas um verso, ainda que nós venhamos trabalhar alguns. Mas o verso que eu vou fazer uso é o verso de número 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 8, vai estar escrito assim: sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Olha só. O que está acontecendo aqui nessa segunda carta aos Coríntios? Quando a gente pega o contexto aqui, desde a primeira carta de Paulo, a gente compreende que a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que está cheia de problemas a serem resolvidos. E a proposta de Paulo é essa, né? Resolver os problemas. E são problemas dos mais diversos. Problemas de dissensão e facções dentro da igreja, problemas de imoralidade sexual, problema de matrimonial, problema no culto, a maneira de cultuar estava equivocada, o exercício dos dons estava desordenado, a compreensão da ressurreição de Jesus estava distorcida, a compreensão da vinda de Jesus estava distorcida também. Que mais? E o principal, né? O principal era que o ministério de Paulo estava sendo acusado, difamado, caluniado
de ser um ministério falso, ou um ministério que estivesse sendo um charlatanismo para se aproveitar da fé dos irmãos e arrecadar recurso para o seu próprio ministério, e que Paulo não era verdadeiramente um apóstolo, mas um apóstolo de fachada. Então tudo isso vai sendo trabalhado na primeira carta. Paulo faz as suas defesas, ao mesmo tempo trabalhando os problemas da igreja e com a expectativa de que aqueles problemas sejam solucionados. Então você tem uma situação ruim na primeira carta aos Coríntios. E o problema disso também se dá que Paulo, em Atos capítulo de número 18, fez um esforço extraordinário para poder fundar essa igreja e conseguir fundamentá-la na rocha, né? Que é Cristo, ou seja, fundamentá-la nas doutrinas bíblicas, na doutrina do Espírito Santo, por meio de uma fé salvífica e tudo mais. No entanto, que o próprio Deus vai dizer lá em Atos, capítulo 18, para Paulo, estou até abrindo aqui o capítulo na íntegra, que Paulo vai estar com um certo medo, não é? Certo medo de estar ali, aparentemente esse medo. E Paulo, quando chega em Corinto, ele começa a fazer um trabalho e Deus fala o seguinte para ele. Está aqui mais precisamente em Atos, capítulo de número 18, verso 9, vai dizer o seguinte: numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, né? Pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Então Paulo ficou ali trabalhando em Corinto, se empenhando, colocando ali a sua vida em jogo, o seu suor, o seu empenho, a sua dedicação, enfim. Muita coisa Paulo fez em prol daquela cidade, daqueles irmãos, para fundamentar a igreja debaixo do Espírito Santo. E o que se espera de quando a gente faz um grande esforço é a gente ter grandes resultados. Então Paulo aguardava um grande resultado do povo, né, da igreja de Corinto, o que ele não obtém na primeira carta aos Coríntios. Essa primeira carta, você vê que não é uma carta de gratidão ou uma carta de celebração, mas é uma carta de exortação, de instrução, de discipulado, de paciência. Contudo, a carta foi escrita, foi enviada, e Paulo tem essa primeira carta aos Coríntios, são 16 capítulos, e ele aguardava, não é, estar junto com os coríntios, pelo menos nesse intervalo de 1 Coríntios para 2 Coríntios. E ele consegue, parece que, segundo os estudiosos, segundo os comentaristas, Paulo tem esse encontro com a igreja de Corinto nesse intervalo entre a primeira carta e a segunda carta. Agora, quando nós chegamos na segunda carta, o cenário que nós temos é o seguinte. Primeiro, a gente não vê na segunda carta os mesmos problemas da primeira carta sendo trabalhados. Então a gente vai deduzir o quê? Bom, esses problemas então foram resolvidos. A gente não tem mais aqueles problemas da primeira carta. Só que o problema é que a ausência de problemas serem citados da primeira carta na segunda não significa que esses problemas foram resolvidos. Por quê? Porque da mesma maneira que não temos Paulo novamente trabalhando esses problemas na segunda carta, também não temos nenhum resultado desses problemas resolvidos. Não temos Paulo falando que eles melhoraram, que eles fizeram, que eles estiveram sendo submissos ao ensino, que eles foram quebrantados, nada disso. E o pior, o que nós temos aqui é uma divergência muito maior entre os irmãos de Corinto e Paulo. Ou seja, os irmãos de Corinto agora estão com mais divergência, com mais resistência ao ministério de Paulo,
caluniando com mais afinco do que da primeira carta. E o que isso significa? Significa que a situação na segunda carta está pior do que a primeira, porque, segundo comentaristas, a situação de tensão na carta é gravíssima. Há uma situação grave, a tensão é grave, não é uma tensão qualquer, é uma tensão a ponto de estarem se levantando facções dentro da igreja para poder votarem, né, ou quem sabe promoverem um discurso de expulsarem de vez Paulo do ministério da igreja e do, quem sabe, até do apostolado, e Paulo ser excomungado do ministério da igreja. Então a situação está gravíssima, e não somente está grave e tensa entre Paulo e os coríntios, mas Paulo também, na segunda carta aos coríntios, ele já tinha vivido experiências dificílimas. Então Paulo não está em uma boa fase na sua vida ministerial, não no que se refere ao seu desempenho ministerial, mas o que se refere ao ambiente do ministério. O ambiente está difícil, e o ambiente está pior do que no momento em que ele escreveu a primeira carta. E é aqui que a gente vê ele relatando o momento de tensão que está pior no verso 8 que nós lemos, onde ele diz que sofre pressão por todos os lados, coisa que ele não escreve na primeira carta. Só que Deus, por meio do Espírito Santo, nos traz pelo menos 4 lições que Paulo vivenciou e conseguiu superar esse tempo difícil, e que vai nos ensinar a superar momentos difíceis. Porque acontece semelhantemente na vida de cada um de nós a situação que Paulo passou, e obviamente dentro do nosso contexto, né? O contexto de Paulo eu já passei, mas no nosso contexto às vezes a gente passa situações em que a gente quer resolver uma coisa, quer resolver um problema, quer resolver uma situação, e quando a gente envia uma solução que foi desenvolvida por meio da nossa vida, a gente já espera, bom, agora a notícia que eu vou ter de volta vou ter o resultado, eu terei de volta agora um tempo de alívio, um tempo de refrigério, as coisas vão se resolver. E nem sempre acontece dessa forma. E ainda mais em casos em que pessoas se dedicaram profundamente em uma situação, às vezes até edificaram projetos, trabalhos, edificaram alguma situação benéfica para a família, e no final estão sendo caluniadas, difamadas, e quanto mais ela tenta se defender, mais piora a calúnia, a difamação, a afronta, a dissensão, a tribulação, a tragédia. Tem pessoas que passam já no cenário da saúde, a saúde está no cenário X, e a pessoa fala, agora eu vou me dedicar à saúde, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou ir para academia, eu vou fazer dieta, e quando volta no médico, o médico dá uma notícia pior do que o estado anterior. Mas isso não é o fim. Quando uma coisa piora, não significa que é o fim da jornada. Pelo contrário, isso está sendo apenas uma ferramenta de Deus para aprimorar algumas situações de um lado, para salvar algumas almas de outro, para justificar o ministério, a pessoa, o caráter da pessoa de um lado, para provar a fé da pessoa de outro, e no final, quando a vitória chegar, Jesus ser glorificado por completo por meio da nossa vida. Agora, como que isso vai acontecer? Vamos partir para a primeira lição em que nós vamos obter desse devocional no capítulo 4 de 2 Coríntios. A primeira lição a gente encontra no verso de número 1, que vai dizer: portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Olha só a primeira lição de Paulo. Paulo está dizendo: por mais que eu esteja passando por tudo isso, por mais que
a situação tenha piorado, eu reconheço uma coisa: eu recebi esse ministério não foi por mérito, foi por misericórdia, e creio que nós vamos romper com esse ministério que nos foi dado, e por isto nós não desanimamos. A primeira lição que Paulo vive e que o Espírito Santo nos traz é: não desanime, mesmo que a situação piore. Não desanime. Como que Paulo viveu uma situação tão tensa e conseguiu se manter animado? Por meio de duas coisas que Paulo desenvolveu durante a sua jornada, não durante o seu momento, para que ele viesse estar sempre animado. Perceba isso. Paulo desenvolveu algo na jornada e não no momento. Porque isso aqui é importante, porque tem pessoas que querem desenvolver posturas e querem desenvolver relacionamento com Deus por meio de um momento, e às vezes não obtém o resultado que deve ser obtido, e aí se frustra. Por quê? Porque existem coisas que não têm que ser desenvolvidas no momento, mas tem coisas que devem ser desenvolvidas ao longo de uma jornada. E é por isso que é importante você estar absorvendo tanto essas lições quanto outras mais que a Bíblia nos instrui. Para quê? Mesmo em tempos de bonança, mesmo em tempo de facilidade, em tempo de crescimento, você vai estar pensando: para que eu estou ouvindo isso? Eu não estou num tempo difícil, eu estou num tempo bom. Mas essas lições vão desenvolver postura de fé, postura de ministério, postura de servo de Deus, postura de filho de Deus, postura de imitador de Cristo, postura de alguém que está sempre fundamentado na rocha, animado. Vai desenvolver posturas para quando porventura se chegar, não é? Se porventura chegar um momento difícil, você já está preparado para superar com todo o ânimo que foi desenvolvido na jornada. E o que ele desenvolveu durante a jornada? Como que ele desenvolveu na jornada esse ânimo? Como que ele desenvolveu na jornada essa postura de não abrir mão e conseguir falar: eu não desanimo mesmo que a situação esteja pior? Primeiro, foi por meio da sua vida devocional. A sua vida devocional, Paulo tinha uma vida devocional de palavra, de oração e de consagração. Essa vida devocional simples, que é estar orando diariamente, estar consultando a palavra do Senhor, lendo, meditando, pregando, refletindo, fazendo seus devocionais e se consagrando em louvor, adoração e jejum, foram elementos simples que ele foi praticando ao longo da sua jornada, que quando chegou esse momento difícil, desenvolveu essa posição de não abrir mão do ministério, crendo no futuro, não abrindo mão da fé e se mantendo animado. Isso gerou em Paulo, a vida devocional de Paulo gerou uma vida de uma pessoa determinada. A vida devocional vai gerar para você uma pessoa determinada. Por quê? Porque quando você está tendo o devocional com Deus, quando você vai gerando essa determinação no seu coração, você gera também, juntamente com a determinação, uma convicção. Preste atenção nisso. No meio de uma jornada de devocional, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, você vai desenvolver determinação, e essa determinação vai ser acompanhada de algo que vai ser gerado, que se chama convicção. Paulo era convicto daquilo que ele era diante de Deus, e ele sabia que aquilo que ele era diante de Deus iria superar e vencer aquilo que ele era diante das situações e das circunstâncias da vida. Paulo sabia que ele era um homem íntegro, ele sabia que as calúnias não tinham poder sobre ele, ele sabia que as dificuldades não tinham poder sobre ele, porque o que tinha poder sobre ele era o poder de Deus, era o poder do Espírito Santo, era o poder de Cristo sobre a vida dele. E como que ele sabia isso? Por meio da sua vida devocional. E a sua vida devocional fazia com que ele fosse determinado. Ele era convicto. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais. Eu sei da minha posição diante de Deus. Eu sei da justiça de Deus na minha vida e sei do que Deus tem para realizar na minha vida e por meio da minha vida. E eu sei o preço que eu vou pagar, e eu sei também aquilo que eu hei de receber, seja em vida ou seja também
na eternidade, na era que está por vir. Ele tinha essa convicção. Ele sabia que nenhum mal, nenhuma difamação podia anular aquilo que ele era diante de Deus e aquilo que ele era diante da igreja por meio da testificação do Espírito Santo. Essa convicção gerou, juntamente com ele, a determinação, que a determinação dele é expressa nessa frase: eu não desanimo, eu estou determinado. Eu sei que as provações fazem parte dessa vida, mas ele vai dizer também que lá em Romanos capítulo 8, verso 18, né, que as tribulações dessa terra não se comparam com a glória que há de ser revelada. E a glória que há de ser revelada, obviamente, em Romanos, ele está falando da glória vindoura, que vai vir com a segunda vinda de Cristo. Mas também podemos aplicar que existe uma glória que há de ser revelada por meio da nossa vida e do nosso ministério, que todos nós podemos viver em vida, ainda que ela não seja a plenitude da glória que há de vir. Mas há uma glória a ser revelada, um futuro glorioso a ser revelado para cada um que permanece em Cristo, convicto, determinado, com uma vida devocional arraigada, com uma jornada desenvolvida, e quando chega um momento difícil que consegue piorar, esse momento não consegue nos parar. Então a primeira lição que você vai tirar nesse devocional é: não desanime, tenha uma vida devocional, tenha uma vida de desenvolver um hábito, de desenvolver um relacionamento, uma posição durante uma jornada inteira. Tenha um devocional que vai fazer você ser convicto do que você é diante de Deus, do que Deus é para você, do que Deus é em você, do que Deus é na circunstância, e seja alguém determinado, alguém que vai dizer: a situação pode estar pior, eu posso ter entrado num barco com chuva e agora posso estar no meio do mar com tempestade, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, que é Jesus Cristo, ele vai andar sobre as águas, vai me encontrar no meio dessa tempestade, e a uma ordem que ele der, em uma só palavra, tudo isso pode cessar de uma hora para outra e virá bonança na nossa vida. Seja determinado, seja convicto, seja alguém com um devocional afiado para quando chegar momentos muito difíceis, você passar por essa tempestade. Segunda coisa que Paulo vivencia, tira lições e nós podemos aprender com ele, com o Espírito Santo. A segunda lição está no verso de número 4, verso de número 5. O verso de número 4 está dizendo: o Deus dessa presente era cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. O que está acontecendo aqui nesse verso que a gente vai tirar de lição? Paulo está vendo, principalmente no verso 4, no verso 4 e no verso 3. Eu esqueci de citar o verso 3. O verso 3 está escrito: contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O que Paulo está querendo dizer é, dentro dessas lições, né, obviamente, eu sei de onde está vindo os problemas. Eu sei a origem dos problemas. Paulo estava totalmente ciente de que aquilo que ele estava vivenciando, conforme o verso 3 e 4, dessas oposições, não era somente uma guerra de dissensão, de contenda unicamente humana, mas aquilo está revelado também em Efésios capítulo 6, verso 12. Que a sua luta não era contra carne nem sangue, mas potestades e principados do ar. Então ele sabe a origem do problema e sabe que aquilo está sendo manuseado pelas trevas para poder lhe causar danos, para parar o seu ministério e a sua jornada. Então, qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui? Identifique de onde está vindo os problemas dessa situação. Identifique de onde está vindo aquilo que está fazendo a situação piorar. Porque se você não identificar de onde está vindo o problema, você nunca vai conseguir
conquistar a vitória. É necessário você identificar o problema para você ter estratégia por meio de Deus, para você ter uma direção por meio de Deus, de conseguir conquistar a vitória dessa situação. Então, se o seu problema é espiritual, você só vai vencer com armas espirituais. Não se vence guerra espiritual com armas físicas. É somente com armas espirituais. E se a tua situação estava ruim e piorou, mas ela é estritamente um problema físico, ou seja, pode ser às vezes um problema de saúde, você pode até solicitar um milagre de Deus, você pode orar ao Senhor para Ele intervir naquilo que você já não consegue mais resolver fisicamente. Porém, você tem que identificar de onde está vindo esse problema e você tem que agir em favor de solucionar esse problema. Paulo, quando ele identificou, ele estava em busca da solução. Ele falou, olha, se o evangelho está encoberto para quem perece. Contudo, eu sei que muitos estão perecendo por causa desse evangelho que está encoberto, porque quem está cegando, ou seja, quem está embaçando a vista das pessoas para que o evangelho fique encoberto para elas, é o príncipe desse mundo, que é quem? Que é o diabo, que é as trevas. Contudo, ele vai dizer, mas nós não pregamos para nós mesmos. Nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo Senhor. E a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Ou seja, Paulo continua dizendo, o método, eu identifiquei de onde está vindo a luta. Agora eu vou solucionar com o método. Qual é o método? Continuar sendo imitador de Cristo, servindo aos irmãos como servo de Jesus. E ele vai continuar, porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Paulo está dizendo, foi Deus que iluminou, foi Deus que trouxe essa iluminação no nosso coração para que, a fim de que nós estejamos pregando, vocês sejam iluminados, essa treva que embaça a vista seja dissipada, aquilo que está encoberto para os que perecem venha finalmente aparecer para que eles compreendam o que eles estão fazendo, aquilo que nós estamos vivendo e que Deus nos justifique e que Deus salve essas pessoas que estão fazendo com que essa situação piore. Então Paulo está pegando essa lição. Eu não vou desanimar, eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou e eu sei de onde está vindo o problema. E a solução é se manter na posição, continuar pregando, continuar fazendo, continuar realizando, porque eu sei que por meio dessa posição contínua, por meio dessa confiança no Senhor, em breve essa tempestade vai passar. Por quê? Porque tempestade não dura muito tempo. Tempestade, ela pode fugir do controle, mas o tempo da tempestade é sempre curto. E Paulo sabia. Essa tempestade tem uma origem, mas por mais que eu saiba a origem, por mais que pareça descontrolado e fuja, do domínio humano, eu sei que essa tempestade vai passar, porque não está no nosso domínio, mas está no controle de Deus. Terceira e última lição, Paulo vai dizer no verso 7. Terceira e penúltima lição, Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Então, terceira lição é que Paulo reconhece que ele é vaso de barro. Está aqui, porém, esse tesouro, temos esse tesouro em vasos de barro, o tesouro do evangelho, o tesouro do ministério, o tesouro de Cristo, da salvação, da proclamação que Cristo é o Salvador, que é propriamente o evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que proporcionou salvação aos pecadores e que em breve irá voltar. Esse é o tesouro, mas ele está inserido onde? Em vaso de barro. Quando nós compreendemos Paulo dizendo que, por mais que ele tenha um tesouro, ele é vaso de barro, isso nos traz mais uma lição. Reconheça o que você é
e as suas limitações. E como que eu faço depois que eu reconheço o que eu sou e as minhas limitações? Coloque as suas limitações e a confissão daquilo que você é diante do Senhor, dizendo: Deus, o que o Senhor me confiou é glorioso, é grande, é poderoso, eu não mereço. O que o Senhor confiou para a minha vida, para o meu ministério, para a minha jornada, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem proporcionado, o que o Senhor tem abençoado, eu não mereço. Contudo, por mais que eu tenha toda essa preciosidade do Senhor, eu, na minha estrutura, sou vaso de barro. Eu sou uma matéria que veio do pó e vai voltar ao pó. Com isso eu tenho limitações. Eu não consigo ir além do espaçamento das minhas pernas. As minhas pernas têm um limite. O meu braço alcança até um limite. Eu consigo correr até um limite. O meu fôlego ele vai até um limite. Eu não tenho capacidade de suportar essas grandes lutas sozinho, sem a tua provisão, sem a tua intervenção. A luta é grande. A luta é grande porque eu sei que o tesouro que o Senhor confiou é grande, mas eu continuo sendo pequeno. Eu não sou grande, eu não sou do tamanho do tesouro que o Senhor confiou. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sofro tentações e sou naturalmente inclinado a cair e a pecar. Mas se o Senhor segurar na minha mão, se o Senhor continuar me instruindo, se o Senhor fizer como Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, se não me engano, verso de número 13, que vai dizer que não sobreveio tentação que nós não possamos suportar, porque e no final das contas Deus nos dá sempre uma válvula de escape, né? Ou seja, sempre nos dá um caminho, nos dá uma saída para não cairmos. Então confesse a Deus as suas limitações, diga das suas tentações, diga da sua dor, faça súplica, não retenha as suas limitações, não retenha as suas dificuldades, não retenha as suas fraquezas na confissão com o Senhor, porque esse reconhecimento vai fazer com que o tesouro que está dentro de você, que é o Evangelho, que é o Espírito Santo de Deus, venha te fortalecer, te capacitar e superar a tua estrutura de vaso de barro, que vai fazer com que você cresça, triunfa e saia vitorioso dessa situação difícil, dessa situação complicada em que cada um de nós possamos entrar. E ele vai dizer o seguinte, que esse tesouro que está dentro do vaso de barro é para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus. Ou seja, é no meio da confissão, é no meio dessa situação em que nós falamos, eu sou vaso de barro, tenho fraqueza e tenho limitações, que o tesouro que está dentro de nós manifesta poder. E é por meio desse poder que nós vamos sair dessa situação, onde podemos fazer uma concordância em Efésios capítulo 3, verso 20, que vai dizer que Deus é abundantemente poderoso que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou do que necessitamos, por meio do poder que se manifesta em nós. Ou seja, aquilo que Deus vai realizar é por meio do poder que já está por meio de nós, ou seja, sendo operado pelo Espírito Santo, sendo operado pelo Evangelho, que já está inserido nesses vasos de barro que somos eu e você. Então receba esta palavra, não desanime, identifique de onde está vindo o problema, mantenha a posição e reconheça que você, mesmo limitado, você pode receber a manifestação poderosa do tesouro do Espírito Santo de Deus, que vai fazer você romper nesse tempo difícil. E para fechar, Paulo vai dizer o seguinte, né? Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Paulo vai dizer aqui no final dessa lição, desse devocional, ele vai dizer o quê? Tem situações que realmente a gente fica de boca aberta, a gente fala, não acredito que isso está acontecendo, eu não acredito que aconteceu desse jeito,
Eu não acredito que aconteceu por meio dessa pessoa. Eu não acredito que aconteceu isso. Isso é cena de filme, isso é coisa de Hollywood. Eu não sabia que isso era possível na realidade. Mas Paulo está dizendo, por mais que eu fique de boca aberta com situações terríveis, eu não perco a esperança. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é em mim, eu estou determinado, eu sei que o problema não sou eu, o problema está na circunstância e eu sei que tem solução. A solução é que o poder de Deus está dentro desse vaso limitado de barro e eu sei que esse poder também edifica a minha fé, porque podemos aplicar aqui no final, Lamentações capítulo 3, verso 21. Lembro-me daquilo que me traz esperança. E o que nos traz esperança? As passagens em que Jesus triunfou em grandes tempestades. Passagens em que Jesus realizou milagres em situações que pioraram na vida de muitas pessoas. Passagens em que Jesus esteve sofrendo por nossos pecados, passou por uma situação pior do que a situação de Adão e triunfou por meio dessa situação terrível, morrendo e ressuscitando e trazendo para nós justificação, santificação e vida eterna. E que, por mais que essa situação na terra esteja pior do que eras passadas, Jesus irá voltar para trazer a plenitude da paz, onde não haverá mais, por mais que a gente pense que a situação não vai se acertar, ela vai se acertar, ela vai acontecer, porque a Nova Jerusalém em breve vai descer para todo aquele que foi determinado, que permaneceu, que não desanimou e que manteve a sua esperança de pé. Mantenha a esperança, mantenha a sua fé convicta. Uma fé, uma esperança, uma fé convicta não significa que nós não vamos sofrer, que nós não vamos chorar. Porém, o choro, né? A gente pega o texto clássico, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a situação não pode desestabilizar aquilo que nós somos e aquilo que Deus é por meio de nós, sobre nós e através de nós. Receba essa palavra. 4 lições para superar tempos extremamente difíceis e triunfar quando tudo parece estar pior. Deus te abençoe. Foi um devocional gigante, mas edificante. Se você ficou até o final, não se esquece de deixar aquele like, de nos acompanhar nesse café, nesse devocional e compartilhar esse devocional para quem você acha que precisa, que está passando um momento difícil e que com certeza você enviando esse devocional pode ser uma ferramenta poderosa para ela superar a situação e sair triunfante para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Esse foi mais um Café Expresso curtinho, que não foi nem tão curto assim, mas que você fique ligado para os nossos próximos devocionais. Grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Amém.